Jesus não precisava ir naquele lugar, mas ele foi. E aparece no cenário bíblico 10 homens. Quando eles avistaram, está escrito, grave isso daqui, eles fizeram um clamor coletivo. Pastor, clamor coletivo? Sim, está no texto. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo um texto sagrado. Terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, capítulo 17, versículo de número 13. Inserido está o texto assim: e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amém? Amém. Podeis assentar. Já ouvimos a voz de Deus através dos louvores, das oportunidades, mas Deus ainda tem uma porção por meio da sua palavra. Aleluia. Esse texto sagrado que acabei de verbalizar aos irmãos, terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 17, para ser bem preciso, versículo pela qual nós o abordamos na noite de hoje, que foi o versículo de número 13. É bem verdade que Lucas, ele escreve com muita precisão acerca de um milagre que acontecera na vida de 10 homens por intermédio do ministério do Messias, Jesus de Nazaré. É bem sabido que Lucas, ele escreveu 2 livros do Novo Testamento. São eles o livro de Atos dos Apóstolos, aonde Lucas ele vai escrever acerca do crescimento da igreja primitiva pela qual o apóstolo Pedro, ele era o pastor presidente. Lucas, ele escreveu o terceiro evangelho, segundo escreveu Lucas. Lucas havia se convertido ao cristianismo em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Para os leitores é bem sabido que Lucas, ele havia estudado, ele havia se formado na área da medicina. Lucas, ele era um médico. O apóstolo Paulo chama ele de médico amado. Lucas, pelo incrível que pareça, ele nunca viu Jesus, mas ele havia se convertido ao cristianismo quando ele ouviu os ensinamentos do apóstolo Paulo por meio da sua santa e poderosa palavra. Lucas, ele não veio de uma linhagem judaica. Lucas, ele não era judeu, mas sim ele era gentil. E qual é a diferença entre judeu e gentil? É bem verdade que século 21,
na época em que nós estamos vivenciando, se você conversar com uma pessoa que tem algum nível de educação, automaticamente você vai dizer: esta pessoa é gentil. A gentileza dele ou dela nos atrai. Só que na verdade, que quando o texto vem trazendo a biografia acerca de Lucas, não está falando desta gentileza. Haja vista que Lucas, ele não era judeu, mas sim gentil. E qual é a diferença de judeu para gentil? O judeu vinha da descendência de Abraão e de Israel. Judeus são uma nação escolhida por Deus, que veio da linhagem de Abraão e de Israel. E quem foi o gentil? Os gentios são todos aqueles que não são judeu, mas são gentil. Como por exemplo, se eu fizer uma pergunta para o pastor Marcelo, e eu vou fazer: pastor Marcelo, o senhor é judeu ou gentil? Eu sou judeu, acho. Ele falou que é judeu. Ainda bem que no final ele falou: eu acho. Só que na verdade, o pastor Marcelo, ele não é judeu, ele é gentil. Mas além de ser gentil, por quê? Porque ele é brasileiro. Nasceu no Brasil. Então ele é brasileiro, gentil. E quem nasceu e quem nasce em Jerusalém, no dia chamado hoje, século 21, é judeu. Então, aqueles que nascem em Jerusalém hoje é judeu. Se você nasceu na Argentina, Paraguai, você é gentil. Mas Jesus, ele não quer saber se você nasceu na Terra Santa, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos da América. Não. Por quê? Porque ele veio ao mundo para salvar a todos. Feliz será aqueles que ouvem a palavra e aceitam ele como seu único e suficiente Salvador. Entendemos que Lucas é um médico. Entendemos que ele não veio de uma linhagem judia, judeu, mas sim gentil. Por quê? Ele morava e nasceu na Antioquia, na Síria. E foi em Antioquia que o apóstolo Paulo trouxe o seu ensinamento, baseado em uma obra missionária, e Lucas se converte e se torna companheiro das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Agora, quando nós lemos capítulo de número 17, observa que a narrativa da mensagem começa no versículo de número 11. Lucas agora, ele é um gentil convertido. Lucas agora, ele recebe a graça de Deus, recebe a inspiração do Espírito Santo, e ele começa agora escrevendo, vivenciando um milagre que aconteceu no ministério do Messias, Jesus de Nazaré. Então Lucas vai dizer que Jesus está indo em uma obra missionária para a cidade chamada Jerusalém. E para Jesus chegar
a Jerusalém, Jesus fez questão de passar por duas cidades. A primeira cidade, Samaria. A segunda cidade, Galileia. Jesus passa por Samaria, passa também pela Galileia, e ele entrou em um certo povoado, em um certo ajuntamento de pessoas, que Lucas vai escrever dizendo que era uma aldeia. E foi dentro daquele ajuntamento de pessoas, foi dentro daquela aldeia que existia 10 homens que vivia debaixo de uma nuvem de maldição. Pastor, aqueles 10 homens cometeram algum crime? Não. Cometeram alguma injustiça? Não. Mas porque existia uma nuvem de maldição sobre a vida desses 10 homens. Porque Lucas, ele não só vai enfatizar, mas ele vai escrever com evidência, dizendo que eram 10 homens que estavam leprosos. E segundo a cultura judaica, os leprosos eram pessoas mal vistas, eram pessoas amaldiçoadas por Deus. Isso é segundo a cultura judaica. Mas Jesus, sabendo do protocolo, sabendo do sofrimento daqueles 10 homens, aqueles homens estavam vivenciando uma escassez, uma solidão, uma tristeza na sua alma. Para eles já não tinha mais jeito, para eles já não tinha mais solução. Estava naquele recinto esperando simplesmente a morte chegar. Mas Jesus, ele trabalha não é no meu tempo, ele trabalha é no seu tempo. Jesus não trabalha segundo a minha hora, mas segundo aquilo que ele já determinou, aquilo que ele já decretou. Eu já quero ser boca de Deus aqui nesta noite, dizer com muita propriedade. Na abertura do culto, o pastor Marcelo disse: eu estou sentindo algo diferente aqui. Jesus está aqui. Sim, ele está aqui. Hoje ele reservou essa data, hoje ele marcou esse dia, pois você entrou aqui e disse: Jesus, fala comigo, muda o meu estado, muda a minha história. Nesta noite a mão dele vai te pegar, vai, as portas vai ser abertas nesta noite, vai, as muralhas cairão por terra, pois chega o tempo de Deus agir. Jesus faz questão de entrar em uma certa aldeia, porque ele sabia que aquele lugar existia pessoas que precisavam de um milagre esse que só ele podia fazer. É Deus. Vai um ponto chamado ponto de interrogação e responda para você mesmo aqui nesta noite. Qual é o vale que você está vivenciando no dia chamado hoje? Para você pode ser impossível, mas para Deus não existe nada impossível. Ele manda nos céus, ele manda na terra, e todo o poder está nas suas mãos. Entendemos que Jesus está indo para a cidade santa chamada Jerusalém. Ele passa por duas cidades, Samaria e Galileia. E ele fez questão de entrar em uma certa aldeia. Jesus não precisava ir naquele lugar, mas ele foi. Aleluia. Por que ele foi? Porque ele sabia o estado daqueles 10 homens que estavam vivenciando algo terrível na sua vida.
Há momento na nossa trajetória que pensamos que é o fim. Há momento na nossa vida que pensamos que Jesus não está nos vendo, mas Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem a hora certa de agir. Quando Jesus coloca os seus pés dentro daquele ajuntamento de pessoas que Lucas escreve dizendo que era uma aldeia, prefiro chamar ajuntamento de pessoas. Quando falamos de aldeia, pensamos logo em índio, tribo de índio. E se for canibal, pior ainda. Índio canibal come os outros. Né, pastor Marcelo? Tem coragem de pregar para índio canibal? Vamos pregar para nós mesmos. Jesus entra naquele ajuntamento de pessoas. E aparece no cenário bíblico 10 homens. Observa que os 10 não conversaram com Jesus. Os 10 não se aproximaram de Jesus. Mas os 10 homens, eles avistaram Jesus. E que quando eles avistaram, está escrito que os 10 homens fizeram um clamor. Grave isso daqui. Eles fizeram um clamor coletivo. Pastor, clamor coletivo? Sim, está no texto. Porque está no texto, eles levantam a sua voz, está escrito. Eles levantam, os 10 levantam o quê? A sua voz e passaram a clamar. E como foi o clamor daqueles 10 homens? Está escrito que eles clamavam e diziam: Jesus, tem misericórdia de nós. Isso é clamor coletivo. Não foi um clamor individual, não. Foi um clamor coletivo. Eu nem sabia que aqui hoje tinha uma mesa. Eu não sabia que aqui tinha foto. Eu não sabia que depois da pregação nós iremos fazer um clamor coletivo. Não sabia, mas o Deus que conhece tudo e sabe de tudo, Ele sabe, Ele conhece, e Ele me trouxe aqui para dizer: enquanto a igreja clamar coletivamente, eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou fazer o milagre acontecer. E a presença dele está entre nós nesta noite. Oxalá que nós levantemos a nossa voz e clamamos a Deus. Se você ficar parado, nada acontece. Mas se você levantar a tua voz e clamar, barulho vai acontecer, ruído vai surgir no meio do vale, e Deus, Ele vai agir em nosso meio. Aleluia, Jesus. E eles levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A palavra tem misericórdia de nós. Eles estavam dizendo: Jesus, olha para o nosso estado, veja a nossa situação. Aleluia. Versículo de número 14 está escrito: e ele vendo, ele quem? Jesus. E ele vendo, disse-lhe, eu estou enxergando a Bíblia daqui, irmão, acredita? Diga amém. Amém. Oh, glória. É visão de águia. E a letra é bem pequena. O meu apelido é visão de águia. Glória a Deus. Enxergo tanto carnalmente como espiritualmente. Observa.
E vendo, disse-lhe, quem viu? Jesus. Ele disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Versículo 14. Conclusão do texto. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia. A palavra limpos quer dizer purificado. A palavra limpo quer dizer desapareceu a lepra do corpo daqueles 10 homens que se posicionaram e passaram a clamar em busca do seu milagre. Agora pensa comigo. Eu quero me prender nesse texto para que você ouça, compreenda e saia daqui um expert da Bíblia Sagrada. Aleluia. Era 10 homens que estavam leprosos, sim ou não? Sim. Eles avistam Jesus e eles clamam, dizendo: tem misericórdia de nós. E que quando Jesus ouviu o clamor daqueles 10 homens, Jesus não se aproximou deles, não. Mas de longe, ele deu uma ordem. Deus. E a ordem do Cristo foi: ide, vão até o sacerdote e apresente-se-vos a ele. A primeira ordem foi: se apresente ao sacerdote. E está escrito que indo eles, conforme eles iam, a lepra também ia desaparecendo. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma só palavra chamada de Jesus de Nazaré. Uma só palavra dele é o suficiente para ele fazer um milagre na minha vida, na tua vida, na tua casa, neste lugar. Uma só palavra dele é o suficiente. Agora eu quero explicar isso daqui bem compassivo, pois tem muita gente que quando prega esse texto faz muita crítica sobre o que eu vou ler agora. Diga amém. Amém. Se você tiver com a Bíblia aberta, e se você não tiver, ouça. Versículo de número 15 diz o texto assim: e um deles quem? Um dos 10, vendo que estava são, ou seja, estava curado, voltou glorificando a Deus. Vendo que estava curado da lepra, voltou glorificando a Deus. Aleluia. Segura aí. Primeiro tópico: quando Jesus disse: ide se apresente ao sacerdote, é porque existia um protocolo na época. Como assim? Quando um homem, quando uma mulher tivesse sintoma de lepra, essa pessoa deveria procurar um sacerdote, porque era o sacerdote que examinava, e depois de 15 dias o sacerdote trazia o diagnóstico e dizia se a pessoa estava com lepra ou não. E qual era o sintoma de um leproso? O cabelo da cabeça começava a cair, micose e tumores espalhava sobre o corpo do indivíduo. E que quando a pessoa tivesse um sintoma de lepra,
os familiares procuravam o sacerdote e dizia: o meu esposo, o meu filho, o meu parente está com sintoma de lepra, irei marcar uma consulta. Então era marcado uma consulta de rotina, e o sacerdote habitava onde? Em Jerusalém. Então todo aquele que era vítima de lepra passava diante do sacerdote. O sacerdote examinava a pessoa, depois que examinasse, colocava essa pessoa trancafiado dentro de um casebre, e essa pessoa não poderia ter contato com ninguém. Depois de 7 dias, essa pessoa se apresentava de novo ao sacerdote. O sacerdote examinava a pessoa e deixava a pessoa isolada mais 7 dias. Quando completasse os 14 dias, o sacerdote sabia se a pessoa estava com praga de lepra ou não. Esses 10 homens aqui, eles haviam passado pelo sacerdote. Esses 10 homens aqui já haviam recebido o seu diagnóstico. Para os leitores é bem sabido que na época passada existia um lugar chamado território dos leprosos, aonde a pessoa recebia o seu diagnóstico e era necessário sair da sua cidade, da sua casa, do seu vínculo familiar e ir para o território dos leprosos. Esperar o quê? Esperar a morte chegar. Sim, esperando a morte chegar. Mas na vida desses 10 homens, a morte estava cercando, sim. O diagnóstico de lepra estava sobre a vida deles, sim. Mas Jesus tinha um plano de salvação. Jesus tinha um plano de cura, e o seu nome seria glorificado. Aleluia, aleluia. Então, que quando Jesus disse: ide se apresentai ao sacerdote, ele estava dizendo: foi o sacerdote que trouxe o diagnóstico. Agora vai, se apresente, veja, testifique o milagre que eu estou fazendo sobre a vossa vida. Não importa qual é o teu diagnóstico, pois a última palavra vem de Deus. É Ele quem decreta, é Ele quem determina o milagre. Os 10 vão se apresentar ao sacerdote, e está escrito: e indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, ele voltou. Ele não foi se apresentar ao sacerdote, mas ele voltou e se prostrou aos pés de Jesus, dando glória a Ele pelo milagre que Jesus fizera. Aí Jesus olha para aquele homem de joelho, que antes era leproso e agora não está mais. Ele fez uma pergunta: não foram os 10 os limpos? Aonde estão os 9? E não voltaram para agradecer, a não ser um. Agora, por que eu falei que muitos criticam que quando prega esse texto e comete um erro? Pastor, erro é. Eu acredito que você já ouviu dizendo-lhe assim: só um voltou para glorificar a Deus. Os 9 são pessoas ingratas. Os 9 são pessoas que não reconhecem o milagre que Jesus fizera. Mas só um voltou para glorificar a Deus.
Muitos falam, verbaliza isso. Mas na verdade, primeiro, existe duas verdades. A primeira ordem foi, Jesus disse, vão e se apresente ao sacerdote. Ou seja, aqueles 10 homens estavam debaixo de uma palavra. A palavra de quem? De Jesus. Glória a Deus. Pensa comigo, irmão. Pensa comigo aí. Vamos fazer uma analogia. Eu ia fazer comigo, mas vou fazer com tu mesmo, tá? Aleluia. Glória a Deus. É pastor João? É João? Vanderlei? Teu nome, rapaz, estou perguntando. João Pedro. Aí é João. João aqui, João aqui. O João recebe um diagnóstico de morte. Jesus se apresenta para ele e diz assim: João, vá agora, procura o teu médico, faça um exame e comprove com seus olhos o milagre que eu estou fazendo. Se eu estou no lugar de João, ouvindo a voz de Jesus, eu não olho nem para trás. Eu saio numa carreira que me embala, me pega. Primeiro tópico, aqueles 10 homens estavam debaixo de uma palavra. A palavra foi: vai, se apresente ao sacerdote, vão. E eles indo ficaram curados. Mas porque um só voltou? Vamos descobrir agora porque um só voltou. Quem quer aprender, diga amém. Amém. É bom a gente pregar e mostrar na Bíblia, sim ou não? Sim. Vamos lá para o texto. Versículo de número 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Agora o versículo de número 16 vai falar o porquê ele voltou. Versículo 16. E caindo aos seus pés, o homem que antes era leproso caiu aos pés de Jesus. Caiu-lhe aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Aleluia. Eis aí a questão, porque ele não pode entrar em Jerusalém. Ele não podia entrar em Jerusalém, foi por isso que ele voltou. Ele era samaritano, aleluia. Você lembra de Lucas? Lucas não era judeu, era gentil, mas o evangelho, a palavra chegou até ele, aleluia. Jesus vem salvar samaritano, grego, ele vem salvar o judeu, ele vem salvar brasileiro, ele vem salvar a todos. Os samaritanos não tinham comunhão com os judeus, e os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Você lembra daquele episódio que quando Jesus ele para de frente a cisterna que Jacó havia deixado para o seu filho José, ele mandou os seus discípulos ir comprar pão. Ele ficou sentado de frente à cisterna. De repente aparece uma samaritana, uma mulher com cântaro na mão. Ela veio buscar água para saciar a sua sede. Para os leitores é bem sabido que há mais de 2000 anos atrás, as mulheres acordavam cedo. Era 6 horas da manhã que elas iam buscar água. Mas essa mulher aqui, ela não foi 6 horas, 7 horas, nem 8 horas, mas ela foi meio-dia buscar água. Porque ela foi meio-dia, é porque ela não queria ser vista pelas outras mulheres. Quando as mulheres avistavam a samaritana, apontava, julgava, condenava, chamava de prostituta, abaixava, humilhava ela. Mas Jesus foi diferente. Por quê? Porque ele não veio buscar sacrifício, ele veio atrás de misericórdia. Tem muitas pessoas
pessoas aí que só apontam o dedo, critica, fica vendo quem caiu, quem deixou de cair. Isso não é evangelho. Evangelho é aquele que tem misericórdia de quem caiu. Evangelho é aquele que estende a mão e diz: Jesus te ama, se conserta na presença dele. Meio-dia, a mulher samaritana se aproxima do poço. Jesus está sentado sozinho. Jesus olha para ela e disse: mulher, eu estou com sede, dá-me um pouco de água. Ela olha, vê as vestimentas de Jesus, identifica ele como judeu e disse assim: como pode, tu sendo judeu e eu samaritana, me pede de beber águas a mim? Não sabes tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus verbaliza e diz: mulher, quando você beber desta água, você vai tornar a ter sede. Mas se tu soubesse quem é que está te pedindo, tu beberias água e eu te daria água viva. Então os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Foi por isso que aquele leproso, ele não entrou em Jerusalém. Mas ele volta. Ele dizia: agora eu estou curado, eu não posso entrar em Jerusalém porque eu sou samaritano. Mas tem uma coisa que não vai parar, que está dentro de mim. O que é? O meu grito de adorador. Ele coloca a sua face no chão e ele passa a glorificar a Deus em alta voz. Ele passa a glorificar a Deus em alta voz. Jesus olha para ele e diz: levanta-te, vai para a tua casa, porque eu não só te curo, mas também te salvo. Volta para a tua casa salvo. Aleluia. O milagre aconteceu na vida daqueles 10 homens. Primeiro, porque eles se posicionaram. Quando eles avistaram Jesus, eles levantaram a sua voz coletivamente e clamou a Jesus. Você lembra que Marcos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 46, Jesus está entrando na cidade chamada Jericó. Ele entra, salva, e foi na saída. Existe alguém que não tem nome. Não tem nome. Tem uma junção que trazia do seu próprio pai. Quem é esta junção? Quem é essa pessoa? Conhecido como Bartimeu. Só que na verdade a palavra Bartimeu não é nome. É uma junção da palavra Bar com Timeu. Quem era Timeu? O pai deste personagem. Ele está na entrada da cidade. Está cego. Mas que quando ele ouviu falar que Jesus estava saindo da cidade, ele não pensou nenhuma e nem duas vezes, mas ele levantou a sua voz e passou a clamar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. O que vai determinar o teu milagre é você, é eu, é nós se posicionar e clamar a Jesus de Nazaré. Aleluia. Jerusalém está um caos. Está.
Os sacerdotes estão se inclinando ao pecado, estão. Mas Deus se revela para o profeta Jeremias, dizendo-lhe assim: clamas a mim, Jeremias, porque eu que vou te revelar aquilo que está no oculto e no profundo. Você quer conhecer os mistérios de Deus? Entra no propósito de clamar, entra no propósito de comunhão, se afasta da mentira, se afasta do pecado, se aproxima de Deus e da sua palavra, clama a Deus e verá a sua glória sobre a tua vida. No meu relógio estou passando 5 minutos, tá? No relógio da igreja estou dentro do horário. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos aqui presentes. E lembre desta fala. Qual fala, pastor? O milagre coletivo. Aleluia. Mas por que o milagre coletivo? Porque foram os 10 que clamaram em um só propósito. Deus, aleluia. Se nós der as mãos, todos nós, e fizer um clamor coletivo, os céus se movem. Está escrito na palavra que Deus trabalha 24 horas em prol daqueles que nele esperam. Há um tempo de exaltação para este lugar, há um tempo de glória para este lugar. Satanás te levanta, a língua grande aparece, mas a palavra diz: nenhuma ferramenta vai prosperar. Toda língua que se levantar contra esse lugar cairá por terra, porque Deus é a defesa, Deus é o juiz deste lugar. Não tenha medo das afrontas do inimigo. Não tenha medo daquilo que estão falando ao teu respeito. Se tu tem comunhão com Deus, é o suficiente para que a defesa, a graça, a proteção, a presença, a comunhão, a bênção, a presença do Espírito Santo permanecerá sobre a tua vida. Gostou? Deixe seu like.